Olá, sou a professora Rosiane, trabalho com a disciplina de Ciências Naturais. Nós vamos trabalhar agora com conteúdo de Ciências do segundo bimestre do oitavo ano. Nesse primeiro vídeo, nós vamos falar sobre sexualidade humana e identidade de gênero. Então, sexualidade humana. O que é a sexualidade, né? A sexualidade é uma forma da pessoa mostrar quem ela entender quem ela é e a forma de se relacionar também com as demais pessoas ao seu redor. Esse tema, ele é um tema que ele é muito pouco explorado, né? Algumas pessoas não se sentem à vontade para falar, porque ele também é um tema complexo. E, infelizmente, algo de muitas discussões, de muitos debates e também cerceado de, como é que eu posso dizer, para muitos de mistério, é sinônimo de algo ruim, de algo que não deve ser falado. Mas a questão da sexualidade, ela engloba todas as áreas da vida, né, da pessoa e, portanto, ela precisa ser trabalhada exatamente para melhorar a qualidade de vida de cada indivíduo. Quais são os aspectos da sexualidade humana? Ela representa um conjunto, gente, de comportamentos que estão relacionados à necessidade, né, à satisfação e ao desejo sexual, mas também às demais relações que as pessoas desenvolvem no decorrer da vida com a comunidade na qual ela está inserida. A sexualidade, ela está relacionada a outras espécies também, mas apenas na espécie humana ela levanta, né, tantos debates como nós vemos atualmente. O que é a sexualidade? O que ela engloba, né? Muita gente resume a sexualidade, né, os órgãos genitais, à função de reprodução, né? Quando se fala de sexualidade, eles pensam e falam logo sobre os órgãos genitais masculinos e femininos e uma das funções dele, que é a reprodução e a perpetuação da espécie. Só que a reprodução, ela não é a única característica, né, dos órgãos genitais, a única função. Ela também está relacionada à questão das relações afetivas, né, que as pessoas desenvolvem ao longo da vida. É uma energia que encontra sua expressão física, psicológica e social no desejo do contato, da ternura, do amor, né, da afinidade que duas pessoas desenvolvem umas pelas outras e que podem colocar em prática no decorrer da sua vida, né? Como é que a gente vai perceber, né, essas necessidades? Primeiramente, a gente precisa descobrir o próprio corpo, né? Descobrir cada parte do nosso corpo, entender por que elas estão ali, para que elas estão ali, qual a função e qual a necessidade delas. E essa interação, essa curiosidade, ela é natural do ser humano, essa curiosidade sobre o próprio corpo, sobre qual a função, né, o que ele proporciona. Então, desde que nós nascemos, nós passamos por fases, né, e essas fases que fazem parte do desenvolvimento humano, elas estão relacionadas principalmente ao descobrimento dos órgãos, né, dos nossos, e também, principalmente, dos órgãos sexuais, sejam os órgãos sexuais masculinos ou femininos. No decorrer do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento, nós vamos nos descobrindo e precisamos nos entender. Então, quanto mais a gente se entende, fica mais fácil para que a gente possa entender o nosso papel e como desempenhar esse papel na sociedade na qual nós vivemos. Quando nós entramos na adolescência, né, esse período começa aí entre os 11 e 12 anos, nós passamos por um momento chamado puberdade, né? O que é a puberdade? A puberdade é um conjunto de alterações físicas e psicológicas também que marcam o início da adolescência, né? Aquela fase que você começa a deixar de ser criança, mas também ainda não é um adulto, não tem maturidade para ser um adulto.
mas você já começa a perceber as coisas de um modo diferente, começa a interagir com as pessoas e com o mundo à sua volta de uma forma diferente. Nessa fase ocorrem alterações sexuais secundárias, que são alterações físicas da puberdade. O que é essas alterações? Os órgãos genitais eles começam a se desenvolver e nesse momento começam a surgir a produção dos hormônios sexuais. Esses hormônios sexuais e essas características sexuais secundárias, elas preparam o corpo, né, para os atos sexuais que podem culminar com a reprodução, ou seja, com a fecundação e a formação de um novo ser vivo. Nesse momento aí da puberdade, os seres humanos eles estão passando por inúmeras transformações físicas, né, como eu já falei, psicológicas, né, começam a se perguntar o porquê, o que quer ser da vida, aonde quer chegar, o que quer fazer. E esse momento aí, ele é um momento que muitas vezes as pessoas passam por problemas, elas não conseguem se entender, não conseguem se fazer entender pelos outros e acabam tendo problemas de relacionamento, seja com a família, com os amigos, na escola, entre outros. Todo esse momento aí, toda essa situação, ela está relacionada diretamente com a puberdade. Aqui nós temos a diferenciação dos caracteres sexuais primários, né? Ou seja, aqui nós temos os órgãos genitais masculinos e femininos. Muita gente fala deles como órgãos reprodutores, mas como nós já vimos, não se resumem apenas à reprodução. Eles também têm outra função, que é a função está relacionada com a função das relações que os seres vivos desempenham na sociedade nas quais eles estão inseridos. As transformações físicas, as principais transformações físicas que ocorrem na puberdade, né, para as meninas, né, a forma do corpo, né, começa a mudar, a cintura fica fina, os ossos da bacia largam-se, os seios crescem. Os órgãos genitais também podem mudar, né? A vagina fica com a parede mais espessa, o útero aumenta de tamanho, aumenta a irrigação sanguínea do clítoris. Enfim, gente, crescem pelos na região das axilas, na região púbica. E nesse período também ocorre a menarca, ou também chamada primeira menstruação, né? Essa menstruação, gente, ela é o indício de que as meninas estão liberando óvulos, né? Esses óvulos estão maduros e estão sendo liberados. Nesse período de liberação, de amadurecimento e liberação do óvulo, é o período em que elas estão. Esse período fértil pode ocorrer uma fecundação caso haja uma relação sexual nesse período. No caso dos meninos, crescem pelos no rosto, né, que é a famosa barba e o bigode, as axilas e também em torno dos órgãos genitais. A voz, né, dos meninos começam a engrossar, como a gente fala, nesse período, né? Também nesse período começa a crescer os testículos e o pênis e surgem as primeiras ejaculações, que é quando os meninos liberam os espermatozoides. No meio disso tudo, existem um enorme debate sobre essa questão da identidade de gênero. O que é a identidade de gênero? É como eu me identifico, como eu me entendo, né? E como eu quero ser aceito para que eu possa me relacionar bem comigo e com os demais. Identidade de gênero versus o sexo biológico. Por que se fala muito nisso hoje, né? Porque, infelizmente, a maioria da sociedade, ela reconhece apenas dois papéis de gênero, que é o masculino e o feminino. Ou você é homem ou você é mulher. Ou você se encaixa em um ou você se encaixa em outro. E nós sabemos por experiência própria, né, pelas relações que nós desenvolvemos ao longo da vida, pelas reportagens que nós lemos, que nós vemos, pelas histórias que nós ouvimos, que nem todo mundo se encaixa em um ou em outro. Portanto, isso gera um conflito que tem levado a muitos problemas, principalmente problemas de violência com pessoas que não se encaixam em nenhum desses dois padrões.
Gênero, gente, se refere a tudo que foi definido ao longo do tempo, né? Que a nossa sociedade entende como papel, como função, e é o comportamento esperado de uma pessoa pela sociedade. Se as pessoas nascem com os órgãos genitais masculinos, se espera um tipo de comportamento. Se ela nasce com os órgãos genitais femininos, se espera outro conjunto de comportamento. Se uma pessoa nasce com os órgãos genitais masculinos e desenvolve comportamentos relacionados a quem nasce com os órgãos genitais femininos, já vai gerar um conflito, já não vai ter aceitação, já vão ter todos os problemas de violência, de desprezo, enfim. Tudo isso leva as pessoas a se sentirem mal, a desenvolverem problemas psicológicos e até muitos a cometer suicídio. O que é identidade de gênero, né? É como a pessoa se reconhece, mulher, homem ou nenhum dos dois. E isso não vai mudar a forma como eu vejo a pessoa. Não deveria, né, mudar a forma como eu vejo, como eu aceito ela, entendeu? O que é a orientação sexual? A orientação sexual, gente, ela está relacionada diretamente à sexualidade da pessoa. É por quem ela sente atração afetiva sexual. E ela não está, gente, relacionada necessariamente ao gênero. O sexo biológico é a classificação como homem ou mulher, ou seja, o sexo biológico está relacionado com os órgãos genitais que o ser traz quando nasce. O papel de gênero, o que é o papel de gênero, gente? É o padrão de comportamento, é aquelas divisões, aquele conjunto de comportamento que as pessoas esperam que você tenha. Se você nasceu com uma vagina, eles esperam que você seja dócil, gentil, carinhosa e submissa. Se você nasce com um pênis, eles esperam que você seja agressivo, que você seja forte, que você seja determinado, enfim. Isso é papel de gênero. As pessoas nascem, né? E quando elas nascem, se espera algo delas de acordo com os órgãos genitais que elas trazem. Portanto, de forma simplificada, o sexo biológico está relacionado com as características biológicas que a pessoa tem ao nascer. Portanto, gênero significa que homens e mulheres são produtos da realidade social e não da decorrência da anatomia de seus corpos. Essa é a identidade de gênero na prática, quando a pessoa é livre para escolher aquilo com que ela se sente bem e não ser obrigada a desenvolver determinadas funções, a desempenhar desenvolver determinadas características, adotar determinadas atitudes só porque ela tem determinado órgão genital. A diversidade e o respeito. Existe, como nós já vimos no decorrer dos slides que a gente vem trabalhando, existe uma diversidade, né? E essa diversidade, ela deve ser respeitada. A desinformação relacionada à questão da identidade de gênero, ela acarreta preconceito, opressão, contra as pessoas que não se encaixam nos padrões, né? Que é a comunidade LGBT. Então, essa comunidade ela é bastante reprimida, excluída e violentada ao longo dos séculos, exatamente porque as pessoas não procuram aprender ou respeitar. Na verdade, não deve ser um ou outro, deve ser os dois. Você precisa aprender e respeitar. Principalmente, você precisa entender que a orientação sexual e a identidade de gênero de outra pessoa, ela não vai interferir na sua vida. Portanto, não há nenhum problema em a pessoa se identificar com um gênero diferente do qual ela nasceu. Não há nenhum problema em a pessoa usar uma roupa que algumas pessoas consideram inadequada para o gênero dela. E não há nenhum problema em a pessoa se relacionar com quem quer que ela sinta atração sexual, mesmo que seja diferente da atração sexual que você sente. Concluindo, por que é necessário se trabalhar gênero e sexualidade hoje? É necessário porque nós precisamos aprender a nos entender, a entender o próximo e
a entender que nem todo mundo é igual e que tá tudo bem ser diferente. Tá tudo bem a pessoa sentir atração pelo mesmo gênero, tá tudo bem a pessoa usar roupas que você não usaria porque você acha que não combina com você, mas se ela acha que combina, para ela tá tudo bem. E que tá tudo bem as pessoas demonstrarem quem elas realmente são, sem se sentirem excluídas, sem se sentirem menosprezadas e principalmente sem sofrer violência, seja física, seja psicológica, por conta da orientação de gênero, por conta da identidade de gênero, da orientação sexual, da forma como elas querem se vestir, como elas querem se comportar, as atitudes que elas querem ter. Se não interfere na sua vida, na prática, se não te impede de viver, então a outra pessoa tem o direito de ser do jeito que ela quiser ser. Entender essas diversas identidades, essas diversas formas de expressão é entender o outro. Respeitar essa diversidade de comportamento é respeitar a vida, entendeu? Então, nós temos que conhecer os termos que são utilizados e nós temos que aprender a utilizá-los exatamente porque eles têm um propósito, né, dentro da comunidade LGBT. E o propósito é exatamente fazer com que as pessoas convivam de forma respeitosa e de forma que todos possam se sentir bem. E a gente precisa entender que a forma como o outro se relaciona, a forma como o outro se expressa, é a forma como ele se sente bem. Então, quando você respeita isso, você está respeitando a vida e as escolhas do outro. E ele também vai fazer a mesma coisa com você.